Você lembra do seu susto quando recebeu o seu primeiro salário? Ô, patrão, a gente não tinha combinado mais aqui, não? Não? Foi não? Hã? Daí você descobriu algumas coisinhas da vida de adulto, mas nunca entendeu direito aqueles descontos no seu salário. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre esses pagamentos antecipados, porque você precisa ficar consciente sobre o que acontece com o seu dinheiro. E aí, gente boa, tudo certo? Eu sou o professor Fábio Chios e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você organiza a sua vida financeira. Por isso que eu te aconselho a se inscrever e ativar o sininho para nós crescermos juntos nessa conversa. Antes de mais nada, eu quero dizer que nós vamos falar aqui dos descontos obrigatórios, aqueles que a sua empresa tem que fazer do seu salário. Então também não é culpa da sua empresa, beleza? O lance é que você precisa ficar esperto e conhecer bem esses valores e até aprender a calculá-los. INSS é o primeiro que nós vamos falar aqui. Instituto Nacional do Seguro Social serve para um dia pagar a sua aposentadoria e alguns outros benefícios também. O valor a ser descontado ele varia entre 7,5% e 14% de acordo com o valor do seu salário, com um determinado limite, afinal também existe um valor máximo para se aposentar. Até março de 2020 esse valor era entre 8% e 11%. Mas houve uma mudança na forma de calcular que deixou esse cálculo mais justo, digamos assim, e as diferenças dos valores a serem pagos não são tão grandes assim. A tabela que está aparecendo agora é de 2021. Na descrição aqui embaixo tem o link para você ver essa tabela atualizada, se você estiver num futuro mais distante. Para calcular, não é mais tão simples como era, mas também não ficou o bicho. Agora você pega o valor dentro de cada faixa e quando muda de faixa só paga a diferença. Para facilitar toda essa conta, quando passamos de faixa nós usamos as parcelas a deduzir, que representam os valores equivalentes às faixas anteriores. Por exemplo, se o salário é de R$3.000, esse valor está na terceira faixa, de 12%. Uma dica para calcular valores percentuais é só dividir esse valor por 100 e multiplicar pela base em questão. Nesse caso, 12 dividido por 100 dá 0,12, que multiplicado pelos 3.000 resulta em R$360. Daí, como as alíquotas anteriores são menores, as tabelas já vêm com esse atalho das parcelas a deduzir, que representam as faixas anteriores. Neste caso da terceira faixa, o valor da parcela a deduzir é de R$ 82,60, que subtraído dos 360 dá R$ 277,40. Acima dos R$ 6.433,57 só se desconta o valor limite de R$ 751,99. Se quiser facilitar a sua vida, também vou deixar um link aqui embaixo de uma calculadora de INSS. Só digita o valor do seu salário bruto que ela te diz quanto que será descontado. Outro desconto é o Imposto de Renda, ou IRRF. Esse tem um cunho social. A ideia é que quem ganha mais deve contribuir mais com o governo para gerar as melhorias na qualidade de vida de toda a população. Houve um tempo que quem pagava imposto de renda é porque ganhava muito bem mesmo. Hoje em dia isso já não é bem assim, já que essa tabela ela não é reajustada desde 2015. Então, na medida que a inflação acaba aumentando os nossos rendimentos, a gente acaba pagando cada vez mais imposto de renda. E a cada ano mais pessoas vão entrando nessa dança. Um detalhe, para calcular o IR, nós não pegamos o salário bruto como nós fizemos com o INSS. Nós devemos primeiro descontar do salário bruto o valor que já foi descontado do INSS. No seu Olerite, você sempre vai encontrar ali base de cálculo para IRRF. Você vai ver que aquele valor ali é o seu salário menos o INSS. Então, para calcular o imposto de renda, você pega a sua base de cálculo e encaixa em uma das 4 faixas conforme essa tabela ao lado aqui. Aplica a alíquota e deduz o valor correspondente às faixas anteriores. Por exemplo, para uma base de cálculo de R$ 2.900, que entra na faixa dos 15%, 15 dividido por 100 dá 0,15, que multiplicado pelos 2.900 dá 435. Desses 435 você tira 354,80
da dedução, que corresponde às faixas anteriores, que têm alíquotas menores. Daí esse valor de R$ 80,20 será descontado de você. Se tiver algum dependente legal, para cada um você ainda deduz R$ 189,59 da base de cálculo. E não vacila, não vai colocando qualquer um de dependente, pois se o seu dependente tiver renda, essa renda dele se soma com a sua, e a paulada pode ser ainda maior. Para quebrar o seu galho, eu também estou deixando o link de uma calculadora de IR. Essa calculadora, ela pega o seu salário bruto, desconta o INSS, tá bom? E se tiver dependentes, dá para você colocar lá também. É bom lembrar ainda que existe todo ano a tal da declaração do imposto de renda, aonde dependendo de cada caso, você pode ter uma restituição de alguns valores, ou seja, talvez você receba algum de volta, mas isso é assunto para um outro vídeo. Tem uma outra sigla ainda que não é bem desconto, mas é desconto sim. Vou te explicar. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. São 8% do nosso salário que a empresa é obrigada a depositar em uma conta especial da Caixa Econômica Federal. E aí nós temos o direito de utilizar em casos bem específicos. Por exemplo, quando nós somos mandados embora sem justa causa ou quando estamos construindo uma casa, entre outras particularidades bem específicas. Quem inventou a FGTS pensou mais ou menos assim: já que o povo não tem educação financeira, vamos obrigar as empresas a separar uma parte do seu salário. E vamos liberar essa grana apenas nos casos em que nós aqui achamos importante. Você entendeu? Na teoria não é desconto, mas na prática, a grana que deveria estar sendo paga a você vai para a mão do governo e é liberada quando você provar que você precisa. Lá no seu Olerite pode ter ainda outras coisinhas, como desconto sindical que você não é obrigado a pagar. Informe-se sobre isso. Pode aparecer ainda previdência privada, adiantamentos, vale transporte, associações e por aí vai. Mas todos esses são casos mais específicos que você precisa conhecer no seu caso. Veja quanta coisa você paga antes mesmo de pegar o seu salário na mão. E para respeitar o seu sagrado suor, você deve se pagar primeiro. Eu já falei aqui sobre isso e eu vou deixar o link na tela final. Se pagar primeiro significa fazer a conta de quanto você deve separar para trabalhar para você antes desses descontos. Você vai entender essa ideia naquele vídeo. Então se liga na sua folha de pagamento, veja se não estão descontando nada mais do que é devido. Obrigado por acompanhar o canal, seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço.